Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Na semana passada eu passei para vocês uma atividade através da plataforma Plural e era resolver a primeira prova, né? Resolver e trazer para nós em papel a resolução quando nós retornarmos às aulas presenciais, tá? Algumas pessoas alegaram dificuldade de imprimir porque não tem impressora. E nesse momento de isolamento, né, conseguir uma impressora pode não ser algo tão simples. Então não esquente a cabeça. Se você não tem impressora, você pode resolver a prova, né, em separado, não precisa copiar enunciado, isso seria perda de tempo. Faz a resolução em papel com seu nome e entrega como tarefa quando retornarmos às aulas presenciais. Tá certo? Hoje eu vou passar para vocês em vídeo a atividade 2. Na verdade, nós vamos terminar essas aulas aqui, ó, 6 e 7, dilatação e contração de sólidos. Nós já trabalhamos essas aulas, tá? Nós já demos a teoria e até já começamos a fazer exercícios. Então eu vou terminar os exercícios, tá certo? E vocês vão fazer a tarefa tanto na plataforma Plural quanto em papel para nos trazer na volta às aulas. Combinado? Então vamos adiante, vou abrir aqui a nossa aula. Tá? Então é isso, né? Rapidamente, só dando uma recordada, né? Os corpos sólidos, quando eles são aquecidos, né? Eles aumentam de tamanho. Ou se eles são resfriados, eles também sofrem mudança nas suas dimensões. Só que aí eles contraem, né? Então, aumentou a temperatura, dilata. Diminuiu a temperatura, contrai, né? Então, existe uma regrinha. Corpos dilatam quando aquecidos e contraem quando resfriados, né? Isso tem a ver com o fato de que as partículas, né, as moléculas, os átomos se separam no mundo nanoscópico, né, quando são aquecidos, né? Os espaçamentos interatômicos aumentam. Então, se você somar todos esses aumentos, acaba dando um aumento macroscópico, que a gente sente como uma dilatação, né? O contrário, se eu baixar a temperatura, esses espaçamentos diminuem, o corpo dá uma encolhidinha. Bom, isso é uma regra, né? Tá certo? Como você está vendo aqui na figura, né? Aumentou a temperatura, os espaçamentos interatômicos aumentam. Então eu tinha um espaçamento D1 que passou para D2 maior que D1, quando a temperatura ficou maior. Tá certo? Essas molinhas aqui representam as ligações químicas, isso é só uma representação, né? De fato, não deve ser assim, né? As partículas estão vibrando, né? Para lá e para cá, elas estão se mexendo, né? Essas molinhas ficam um pouco maior, um pouco menor, né? Mas na média, o que acontece? Na média, esses espaçamentos interatômicos aumentam com o aumento de temperatura e diminui com a diminuição de temperatura. Então guarda que isso é uma regra, né? Há exceções, a gente vai comentar sobre isso na próxima aula. A água é uma exceção importante. A dilatação térmica é sempre de dentro para fora, quer dizer, sempre as partículas se separam em todas as direções, de dentro para fora. Nós vimos, né, na aula, que existe um modelo para dilatação linear. Dilatação linear é quando aumenta só uma dimensão do corpo, né? Então nós vimos que o aumento de comprimento, tá? O aumento do tamanho numa dimensão, no comprimento, depende do comprimento inicial, depende do material, esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação térmica linear, e depende da variação de temperatura. Então, quando eu quero saber quanto cresceu, né, um corpo numa dimensão, quanto aumentou o comprimento, tá? Eu faço comprimento inicial, coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação de temperatura. Tá? Então eu tenho ΔL. Eu também posso escrever essa expressão isolando o alfa. Né? E aí eu tenho essa outra expressão aqui. Mas aqui as duas são absolutamente equivalentes. Tá? Bom, da dilatação linear em uma dimensão, eu posso generalizar para a dilatação superficial em duas dimensões. Tá? É basicamente a mesma formulinha. Só que o coeficiente de dilatação vai ser chamado de beta. E em vez de L, comprimento, eu vou ter área A. Então, beta é ΔA por A0 Δθ. Ó, é a mesma formulinha, tá? Só que no alfa, no lugar do alfa, eu ponho beta, tá certo? Em vez de comprimento, né? Uma única dimensão, agora eu tenho uma área.
né? Por exemplo, a área de uma chapa, tá? Então, eu troco o L por A. Tranquilo? Posso isolar o ΔA e escrever nesse formato aqui, ó, que é parecido com o formato do ΔL. Tá legal? Então, se você souber uma dessas formulinhas, por exemplo, a do alfa, você tira de baixo, né? E você clona essa formulinha, ó, e você faz a dilatação superficial, né? Matematicamente é muito parecido, né? A fórmula é absolutamente igual, tá? Bom, para volume, a gente tem o coeficiente volumétrico, coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de gama. Então, olha que agora não tenho mais L de comprimento, nem A de área, eu tenho V de volume, tá? Mas é a mesma expressão, ó. Tá? No lugar do L0 ou do A0, eu vou pôr V0, volume inicial. Delta θ, a variação de temperatura. Posso reescrever a formulinha nesse formato aqui, ó, tá? Então, esses daqui são os modelinhos de dilatação em uma dimensão linear, duas dimensões superficial, três dimensões volumétrica, tá? Uma coisa importante, presta atenção que o beta vale 2 alfa, tá? Aproximadamente, mas com muito boa aproximação. Então, vamos usar que o beta vale 2 alfa. O gama vale 3 alfa. Tá? Às vezes o exercício dá o alfa, mas ele pede dilatação volumétrica. Então, você vai ter que usar o gama. Então, no lugar do gama, você vai colocar 3 alfa. Tá? Nós podemos escrever essas relações numa única expressão. Alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. Tá legal? Então, aqui eu tenho a relação entre alfa, beta e gama. Dado o alfa, eu posso achar o beta ou o gama e assim por diante. Lembrando também, super importante, que alfa, beta e gama, os coeficientes de dilatação, são medidos em unidade de temperatura elevada a -1. Né? Então, graus Celsius a -1, graus Fahrenheit a -1, Kelvin a -1 e assim por diante. Né? Qualquer unidade de temperatura a -1. Esses numerinhos, esses coeficientes são pequenininhos, né? Da ordem de 10 a -3, 10 a -4, 10 a -5, tá? E sempre em unidade de temperatura -1. Tá legal? Então tá feita a nossa revisão. E uma coisa importante que eu estava falando quando a gente paralisou, né? Eu tinha começado a falar nas salas de aula. Isso vai ser importante para a gente fazer o exercício número 3. Como se comporta um corpo oco ou um corpo furado, né? Então, por exemplo, uma chapa metálica que tenha um orifício, tá? Eu coloquei aqui central, não precisava ser exatamente central, mas ela tem um orifício vazado, né? Ela é aquecida uniformemente. O furo, após o aquecimento, ele cresce, ele diminui ou ele fica do mesmo tamanho? E por que que isso acontece, né? Então a gente vai gravar a seguinte ideia, ó. As partículas sempre tendem a se afastar, né? Pelo aquecimento do corpo, as partículas, átomos, moléculas tendem a se afastar, tá? O buraco, né? O orifício, ele é definido pelas partículas que estão na borda, né? Imagine um orifício, por exemplo, circular. O que que ele vai ter em toda a sua borda? Um monte de átomos, né? Esses átomos têm que se separar, né? Então as partículas da borda do furo ficarão mais afastadas depois que a temperatura crescer, tá? Então, o furo sempre cresce, tá? Conclusão, todo corpo oco ou que tenha um furo, ao se dilatar, comporta-se como se fosse maciço, tá? Então, uma chapa, ó, essa chapa aqui tinha um buraco. Ela cresceu, dilatou, essa parte tracejada mostra o tamanho final, né? Que ela ficou. Tá vendo? Tá um pouco exagerado aqui, né? A dilatação não é tão grande assim, mas só para você poder raciocinar. O que aconteceu com o furo? A área do furo também cresceu. Se você tiver que calcular a nova área do furo em função da área inicial, qual é o coeficiente de dilatação que você vai usar? É óbvio que você não vai usar o coeficiente do buraco, do vazio, né? O buraco não tem nada. Você vai usar o coeficiente de dilatação do material de que é feita essa borda, quer dizer, do próprio material que constitui a chapa. Tá? A chapa é um objeto 2D, né? Tem duas dimensões. Se você pegar tipo um canecão daqueles que a gente usa para esquentar água, né? Na cozinha, ele é um objeto 3D, ele tem três dimensões. Então ele tem
um buraco aqui, um volume vazio. Mesma coisa, esquentou o canecão, ele vai dilatar. O que vai acontecer com o buraco? Vai dilatar junto, vai crescer junto. Ok? Então guarde essa ideia que confirma aquilo que eu já disse agora há pouco. A dilatação é sempre de dentro para fora. Tá bom? Então agora a gente pode fazer o exercício proposto número 3, né? 1 e 2 a gente já fez em aula. Em uma fábrica que produz peças para automóveis, um trabalhador precisava ajustar um pino de ferro a uma placa também de ferro, com um orifício circular. Então veja a figura. Você tem uma placa, tem um buraco, e eu tenho que ajustar o pino ao buraco. Dá para ver na figura que o buraco é mais largo do que o pino, né? O buraco tem uma área maior do que a área de secção transversal do pino. Ou, se você preferir pensar em uma dimensão, o diâmetro do buraco é maior que o diâmetro do pino. Tá? Ao introduzir o pino, ele verificou que havia uma folga entre o orifício e o pino, mostrado na figura a seguir. Exatamente, ó. Nós já percebemos que tem uma folga, né? O buraco é maior do que o pino. Tá? Então, pensando em um procedimento que ajustasse o pino sem folga no orifício, esse operário resolveu aquecer o conjunto simultaneamente. Quer dizer, ele queria eliminar a folga e ele resolveu aquecer simultaneamente tanto a chapa quanto o pino. Será que isso foi uma boa ideia? Né? Ao realizar esse procedimento, o trabalhador pôde verificar que houve. E será que aconteceu? Se eu aquecesse só o pino, ele aumentaria de volume, né? Aumentaria a areazinha de secção transversal, aumentaria o comprimento, né? Tanto faz pensar em 3D, 2D ou 1D. Ele acabaria fechando, né, essa folga, né? Tá? Mas eu aqueci também a chapa. Então a chapa também vai crescer de tamanho. Ela vai aumentar a área. O furo vai ficar com uma área maior. Bom, é o mesmo material, né? Ambos são feitos do mesmo material, né? Ele falou de ferro, tá? Então eu vou ter o alfa ou o beta, né, do ferro, dependendo se eu vou usar aqui 1D, 2D ou até 3D, se eu for fazer a dilatação do volume do pino, né? Alfa, beta ou gama, então, tá? É o mesmo alfa, é o mesmo beta, é o mesmo gama para as duas peças, né? Para a chapa e para o pino, tá? Nesse aspecto não há diferença da dilatação. Mas lembra que a dilatação depende da quantidade inicial, né? A dilatação é proporcional à quantidade inicial, seja o L0, o comprimento inicial, ou seja o A0, a área inicial, né? Então, na prática, o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da folga, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do pino, né? Se eu escrevesse, né, ΔL para o diâmetro da chapa, né, do buraco aqui da chapa, né, ΔL, e escrevesse ΔL para o diâmetro dessa área circular aqui de secção transversal do pino, tá? A chapa já é maior no início, né? O buraco já tem diâmetro maior no início. Então, apesar de ser feito do mesmo material e ter a mesma variação de temperatura, a chapa vai dilatar mais. O buraco aqui vai crescer mais em diâmetro ou em área. Isso fará com que a folga aumente, né? Então, a melhor resposta aí é a alternativa D, tá certo? Então, essas mancadinhas de objetos furados, ocos, né? Isso costuma aparecer muito em prova e até em vestibular, né? Legal? Então presta atenção nesse exercício, grave essa ideia bastante peculiar e interessante. E a última questão da aula, né? E aí vocês podem partir para as tarefas. Questão número 4. A pressão normal, a densidade ou massa específica de uma substância, é função de sua temperatura. Ele está afirmando que isso é verdade, né? Nós sabemos que densidade ou massa específica é a massa pelo volume. A massa não muda com a temperatura, mas o volume muda. Então a densidade muda com a temperatura, ela é função da temperatura. Por exemplo, quando se diz que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, essa informação pressupõe que 1 grama de água ocupa um volume de 1 centímetro cúbico, a temperatura de 25 graus Celsius. Ao ser aquecida, a água irá dilatar. E dessa forma, cada 1 grama, continua sendo 1 grama de massa, né, ocupará um volume maior do que 1 centímetro cúbico, porque dilatou, né? Suponha que uma substância tenha densidade
1,072 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear dessa substância vale a 3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Né? Então, esse é o coeficiente linear, é o alfa, né? Certo? Olha como é um número pequeno, né? Da ordem de 10 a menos 4 e em temperatura menos 1, né? Unidade de temperatura menos 1, na verdade, né? Graus Celsius a menos 1. Todo o coeficiente de dilatação sempre vai ser pequenininho e grau alguma coisa a menos 1, tá? O que ele quer saber? Se você aquecer, né, essa substância, ao ser aquecida a 100 graus Celsius, a sua densidade passará a valer. Então, ela era 1,072. Tá? O que vai acontecer? Aumentou a temperatura, aumenta o volume e mantém a massa. A densidade diminui. Então, não deve ser letra A na resposta. Né? Tem que ser menor que esse valor. Tá? Então, aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor, aqui também. Né? Quer dizer, letra A está descartada por exclusão, porque a densidade tem que diminuir. Mas B, C, D e E apresentam valores menores. Então, como é que eu vou saber qual é o valor menor que é o verdadeiro? O único jeito é fazer conta. Tá? Então, vamos usar os nossos modelinhos de dilatação. Vou pensar assim, ó, antes da dilatação, eu sei que a densidade é 1,072 gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou usar da imaginação. O que é 1 centímetro cúbico? É como se fosse um cubinho de 1 centímetro de aresta. Né? Então, ele vai ter 1 centímetro em cada aresta, 1 vezes 1 vezes 1, continua dando 1. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, esse cubinho dessa substância, né, hipotética que ele está citando aqui, vai ter uma massa de 1,072. Por quê? Porque a densidade é 1,072 gramas por centímetro cúbico, a 20 graus Celsius, antes da dilatação. Depois da dilatação, o cubinho vai aumentar de volume. Aqui eu estou exagerando, né? Obviamente, não aumenta tanto assim, tá? Ele vai passar a ter um volume V, maior que V0. A massa continua igual, né? Por que ele cresceu de volume? Porque a temperatura passou de 20 para 100. Então, eu vou calcular, antes de tudo, né, o volume final. A gente conhece o modelo, ó, ΔV, variação de volume, né, dilatação volumétrica, V0, volume inicial, gama, coeficiente de dilatação térmica. Cuidado que esse gama aqui é o gama, é o coeficiente 3D, tá? E aqui a variação de temperatura ΔT. Então, eu posso trocar o ΔV por V menos V0, tá certo? E eu posso passar esse V0 lá para o outro lado. Ó. Como ele está menos aqui, passou mais para o segundo membro, tá? Como eu tenho agora uma soma de dois termos e ambos têm V0, eu posso pôr o V0 em evidência. Então, o volume final é o volume inicial, 1 mais gama ΔT. Como eu imaginei um volume 1 inicial, aqui vai entrar 1. Tá? Aqui é o gama. Ó, cuidado, olha o perigo, né? Cuidado que o gama é o triplo de alfa. Aqui foi dado o coeficiente de dilatação linear. Foi dado alfa. Então, aqui eu vou pôr 3 vezes alfa. Tá? E a variação de temperatura? Bom, a substância estava a 20 graus e foi para 100 graus. Tá? Então, vamos lá. Ó. Já troquei o meu gama por 3 alfa e agora eu vou substituir os valores. V0 que vale 1. 1 mais 3. Alfa que é 3 vezes 10 a menos 4. Ó. E a variação de temperatura? 100 menos 20, 80. Então, você vai fazer essa continha. V igual a 1 mais 3 vezes 3, 9 vezes 10 a menos 4, vezes 80, 8 vezes 10 a primeira. Né? Então, vai ficar 1 mais 9 vezes 8, 72. 10 a menos 4 vezes 10 a primeira, 10 a menos 3. Então, esse 72 aqui, ó, o 2 está na terceira casa decimal. Esse número aqui, na verdade, é 0,072. 1 mais 0,072 dá 1,072. O quê? Volume. Estamos trabalhando em centímetro cúbico. Então, esse é o novo volume. Tá? O volume cresceu de 1 para 1,072. Qual vai ser, então, a nova densidade? A massa, né, que é 1,72, ó, a massa não dilata, né? A massa é constante, tá? Dividido pelo novo volume, né? Então, coincidentemente, deu o mesmo número em cima e embaixo, a densidade caiu para 1 redondo, né?
1 grama por centímetro cúbico, e isso concorda com a alternativa C. Então, esse é o último exercício da aula de dilatação térmica dos sólidos, né? Então, nós podemos agora fazer as tarefas, certo? Então, vocês vão se dirigir ao portal plural, certo? Vão fazer as tarefas mínimas, quem quiser pode fazer complementar. Como a gente faz com as aulas presenciais, vocês vão trazer, no primeiro dia de volta às aulas depois da paralisação, as tais tarefas desta aula, tarefas mínimas, em papel e nos entregar, tá certo? E a partir desta semana, essa próxima semana, né, nós já vamos entrar em abril, na quarta-feira, está terminando o mês de março. Né? Nesta semana nós já começamos, conforme o comunicado que vocês receberam, com as aulas ao vivo, tá? Via Hangout dentro do Plural Maestro. Então a gente se vê, tá certo? Nessas aulas ao vivo, no horário que vocês receberam, tá certo? Todo mundo seguro, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, tá legal? Então é isso, pessoal. Grande abraço, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima.